Prestou o vestibular, não foi aprovado, tentou no próximo ano e novamente foi reprovado. Trabalhava de sol a sol, no escritório, sem ar-condicionado e com uma carga de trabalho que era para 4 ou 5 pessoas, mas ele fazia sozinho e ainda levava broncas do patrão, que o acusava de lerdo e negligente. Ainda tinha de aturar o único colega de profissão que dizia que ele era um sonhador, que falava demais e que nunca iria a lugar algum na vida. Era difícil, a voz interior dizia que ele era um fracassado, que não iria conseguir. Seu colega, patrões, irmãos e pais tinham razão, era mesmo um zero à esquerda. Depois de chorar, lamentar e quase acreditar na voz misteriosa que vinha de dentro da sua mente, ele olhou para o céu, lembrou que há um Deus, que zela por nós. É verdade que nunca tiveram um grande contato com ele, mas lembrava das histórias bíblicas que sua avó lia para ele, quando criança. De repente uma força brotou de seu interior, ele expulsou qualquer pensamento negativo. Parecia ter comido a espinafre do Popeye, agora estava forte e resoluto a vencer, mas mal sabia ele que era isso apenas o começo da vitória. Quem falou que a vida é fácil? Quem disse que trabalhar duro, estudar, garante um futuro brilhante? Rubinho, assim era seu apelido no sítio onde morava, nunca mais tinha ido ver seus pais e irmãos e Jofre seu melhor amigo desde os tempos de escola. Na cabeça dele, só iria depois de ser bem-sucedido, coisa que ainda não havia acontecido, temia a chacota de seus entes. Mas, após ser aprovado na universidade, ele respirou fundo, pegou o ônibus e foi em direção a seu antigo lar. O que iria encontrar lá? Desceu no asfalto e tinha de andar a pé por 4 quilômetros, e assim foi. Chegando perto do meio-dia, ele estava de férias do escritório. O primeiro a avistá-lo, quase sem acreditar, foi seu pai, que foi correndo ao seu encontro, beijou-o e chorando lhe fez a revelação que ele muito temia. Afastado daquelas terras há mais de 6 anos, nem sabia que sua mãe tinha falecido. Seu pai contou-lhe que fora de um câncer terrível que ela se despedira, dizendo que se um dia eles o avistassem, dissessem que ela o amava muito e todos os dias olhava pela janela, esperando seu retorno. O pai não o acusou de nada, somente surpreendeu-se que o filho não viera para ficar, somente passar alguns dias. Seu quarto estava como deixará, até meio empoeirado. Os irmãos, assim que souberam de sua presença, custaram a vir. A primeira foi a sua irmã, o cunhado e os gêmeos, seus sobrinhos. Certo ar de estranheza, pareciam falar com um recém-conhecido. Os próximos chegaram juntos, eram os irmãos mais velhos, sem as mulheres e filhos. Um deles perguntou onde estava o carrão, e a esposa que dissera que traria quando fosse visitá-los. Em princípio, ficou sem jeito, mas depois sorriu e disse: ainda não os tenho, mas já estão a caminho. Depois de alguns dias, sentindo que aquela não era mais a sua vida, despediu-se de todos e voltou à sua cidade, retomando o trabalho e os estudos. Ele cursava economia e já podia mudar alguns hábitos nocivos à sua saúde financeira, tornando-o mais responsável com seus ganhos. Chegou, enfim, o dia da formatura. Neste ele conheceu a esposa, que era mestre de cerimônia, fazendo com que toda a festa saísse conforme o desejado. Recebeu o diploma, muitos cumprimentos, seu pai, irmãos e sobrinhos estavam ali. Ele gabava-se em seu íntimo de ter sido o único da família a formar-se e ser graduado. Os anos passaram-se, seu pai aposentou-se, já velho, com muitas doenças que mal o permitia andar. Seu irmão mais velho faleceu de insuficiência renal, perdeu também 2 sobrinhos que não eram irmãos entre si e assim a vida foi modificando-se. Ele ainda não tinha o carrão dos sonhos, sua esposa tinha um sério problema estomacal, que a afastara das atividades que exercia. Ele estivera desempregado mais de ano, o dono do escritório o demitiu, e quando pensou que trabalharia como economista, viu seu desejo ir por água abaixo. O relógio não para, trabalhava como corretor de seguros, tirava uma comissão, e quando pensava que ia sobrar grana para viver melhor, parecia escorrer pelos dedos e ficava esperando novamente o próximo mês. Quem sabe terei mais clientes, farei negócios melhores. Certo dia, ele só em casa, com o filho de 3 anos, começou a relembrar de sua infância e juventude. Parecia terrível, mas tinha lá seus encantos. O banho na cachoeira, a exploração da mata nativa, a conversa com os irmãos e amigos à beira da fogueira até altas horas. De repente ele se vê,
que a vida que vivia não era exatamente aquela que sonhava. No coração ele sempre desprezou seus pais, irmãos e amigos pela vida rotineira e previsível que viviam. Mas a vida que ele vivia não era o ciclo que temia ser seu futuro, caso continuasse no sítio? Caindo em si disse: vou tirar uns dias e vou visitar os meus irmãos, e pai, tenho algo a fazer. Chegou lá, o pai estava muito mal, falava com dificuldade, dava alguns gemidos de dor, mas Rubens abraçou, chorou longos minutos e pediu um extenso perdão, reconhecendo seu egoísmo e crueldade, que no fundo achava-se melhor que eles e os desprezava tanto, que mesmo involuntariamente desejava o mal para que toda a sua previsão a respeito deles fosse cumprida. Depois visita a cada irmão e os sobrinhos, pedindo igualmente perdão pelos julgamentos e palavras de afronta que proferira contra a sua família. Os sobrinhos disseram que cresceram com raiva o tio por aquilo que ouviam seu pai falar dele. Entre choros e perdões, ele pode voltar para sua casa, totalmente aliviado, sentindo-se livre e leve. Naquela manhã, o sol parecia brilhar mais, os pássaros cantavam mais afinados, as borboletas faziam uma dança aérea mais encantadora. Naquele dia fechou novos negócios, mais rentáveis. Chegou em casa, feliz, olhou para a esposa e o filho e pensou: como Deus é bom! Eu sou feliz, eu já sou rico, mas pouco tenho reconhecido isto. Parece que sempre vivi à mercê de sentimentos de necessidade e frustração, nunca valorizei o que realmente valia. No intervalo do outro dia, ele abre o notebook e vê que uma das ações que menos tinha expectativa havia disparado, e ele estava bem endinheirado. Ainda naquela tarde sua esposa liga e diz que a empresa que ele havia deixado um currículo o estava chamando, assim poderia trabalhar como economista da mesma e fazer palestras, ganhando por fora. Tanta notícia boa, tanta alegria, o rosto de seus amados, filho e esposa, brilhavam, pois sabiam que o sonho do pai, agora poderia ser realizado. Então, passados alguns dias, os levou à loja de veículos novos, olhou um carro, olhou outro, o vendedor esmerou-se em convencê-lo a fazer uma boa compra, mas sua esposa vê que há um olhar diferente. Ele diz que vai dar um tempo, mais uns dias, afinal o carro novo pode esperar, pois tudo que é precioso e tem realmente valor, ele já tem, e sai da loja feliz e acompanhado dos sorrisos da esposa e do filho, sobe no seu acostumado carro e diz: vamos jantar fora, querida, nós podemos, não precisamos de ter tudo que nos oferecem para sermos felizes, basta olhar em nossa volta, a felicidade está na simplicidade e na paz que Deus coloca em nosso coração.